Lucas, capítulos 3 e 4. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões: que faremos, pois? Respondia-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também uns soldados: e nós, que faremos? Disse-lhes: a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, estando o povo em expectativa, e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o Evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz:
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, Melqui, filho de Janaí, Janaí, filho de José, José de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, Naum, filho de Esli, Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, Semei, filho de Joseque, Joseque, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Rezá, Rezá, filho de Zorobabel, Zorobabel, filho de Salatiel, Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozão, Cozão, filho de Eumodã, Eumodã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, Jorim, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, José, filho de Jonã, Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, Matatá, filho de Natã, Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, Boaz, filho de Salá, Salá, filho de Nassom, Nassom, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, Esrom, filho de Farés, Farés, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, Abraão, filho de Terá, Terá, filho de Naor, Naor, filho de Seruque, Seruque, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, Faleque, filho de Éber, Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxede, Arfaxede, filho de Sem, Sem, filho de Noé, Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, Jared, filho de Maleleel, Maleleel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe, então, o diabo: Se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo,
e disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, que me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Este não é filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, e temos nós contigo, Jesus, Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem é,
o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Veio espanto sobre todos e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E se divulgava sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. E as multidões procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo, para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que também a outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.